Fala pessoal, mais um bloco de questões para vocês, dessa vez centro cirúrgico, né, parte 1. Vou começar com o centro cirúrgico, que é uma matéria bem importante aí para as questões de concurso público, principalmente aí da área militar, né, cai bastante a questão de centro cirúrgico, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão. De acordo com o potencial de contaminação, as cirurgias podem ser classificadas em limpas, potencialmente contaminadas, infectadas. Tranquilo, beleza. Relaciona a primeira coluna com a segunda e assinale a alternativa que apresenta as sequências corretas. Então ele colocou aqui a primeira coluna, né, com os potenciais aí de contaminação e alguns exemplos aqui de procedimentos que são realizados aí no centro cirúrgico, tá bom? Então vamos lá. Vamos primeiro para o procedimento aqui, né? Aí ele fala aqui, ó, mamoplastia. Mamoplastia é uma cirurgia plástica, né, que eu faço na mama, tá? Então é um procedimento livre de contaminação, né? Geralmente a paciente ela vai fazer essa plástica, ela não tem contaminação nenhuma, ela não tem infecção, não tem nada. Então essa daqui é uma indicação. Então, mamoplastia de primeira aqui já é uma cirurgia limpa. Eu já posso até procurar aqui nas alternativas, ó. A limpa é né? Um A eu tenho no A, um A eu tenho no D. Eu já cortaria todas essas aqui, ó. Não vai ficando fácil a questão. Só matei a primeira. Colectomia. O que é a colectomia? Colectomia é a retirada ali do intestino grosso, né? Uma parte do intestino grosso. Então, colectomia é uma cirurgia já por ser feita, né, no intestino grosso. Então, eu posso classificar ela como uma cirurgia, sim, contaminada, porque ele já está ali, tem processo das fezes já no intestino grosso. Então a chance de contaminação é bem grande. Já seria uma contaminada em si. Então eu posso ter aqui como uma contaminada essa retirada do intestino grosso. Colecistectomia. Colecistectomia seria retirada ali da vesícula biliar. A retirada da vesícula biliar seria uma potencialmente contaminada. Por quê? Potencialmente contaminada, pela definição, é uma cirurgia que eu tenho um acesso às vias respiratória, digestória ou urinária, mas sem infecção, né? Sem sinal de infecção. E uma retirada da vesícula biliar é sim uma potencialmente contaminada por conta disso. Tá? Então, eu vou colocar colecistectomia como uma potencialmente contaminada. Apendicectomia com supuração local. Supuração seria uma infecção ali instalada. Então eu tenho uma retirada de um apêndice com uma infecção instalada. Aí sim eu considero isso aqui como uma infectada. Infectada. Então voltando. Mamoplastia. Uma cirurgia plástica da mama, um tecido estéril fechado. Uma cirurgia do potencial de contaminação limpa. Uma colectomia. Colectomia, uma retirada do intestino grosso. Intestino grosso, uma área que tem já uma flora ali para uma infecção. Tá? Não é uma infecção em si, mas a chance de ter uma infecção é uma área já contaminada em si, então a chance de ter uma infecção é grande. Então eu considero ela como contaminada. Colecistectomia é uma retirada da vesícula biliar. E eu considero ela como uma potencialmente contaminada, porque eu vou estar ali acessando uma área que faz parte do sistema digestório e ela não tem supuração naquele local, mas eu considero ela como uma potencialmente contaminada. E a apendicectomia com supuração local é sim uma, né, já tem uma infecção instalada, então é um exemplo de cirurgia infectada. Tá? Então eu tenho aqui A1 limpa, A2 colectomia contaminada, então 2C, 3B e A4 é a D. Então nosso gabarito é a letra D aqui. Próxima questão. Um paciente de 62 anos de idade foi internado no Hospital de Tijucas do Sul para a realização de procedimento cirúrgico eletivo. Vou colocar aqui eletivo.
pode ser uma informação importante. Eletivo é quando eu marco ali aquele procedimento, né? Entendendo que o período pré-operatório é fundamental para se garantir o sucesso do procedimento, neste caso hipotético, julgue os itens a seguir. Então, ele vai falar sobre o pré-operatório, ele quer que eu julgue aqui esses itens. Beleza. Entre todos os cuidados de enfermagem no período pré-operatório, o banho é um dos mais importantes, devendo ser estimulado e orientado apenas, quando se coloca apenas, você já abre o olho, hein? Apenas no dia anterior ao procedimento, devido ao risco de os cabelos estarem molhados no encaminhamento ao centro cirúrgico. Não necessariamente no dia anterior, né? Até 2 horas antes aí, na maioria das cirurgias, pode ser feito o banho. Então, aqui seria errado já. Todas as próteses dentárias devem ser removidas, exceto se forem fixadas pelo próprio paciente com fixadores de prótese. Exceto não. Eu tenho que retirar todas. Tá? Então tá errado. Todos os anéis e piercing devem ser removidos do paciente antes dele ser encaminhado ao centro cirúrgico por risco de queimadura. Corretíssimo, tá? Todo adorno deve ser retirado, até pelo uso ali do bisturi elétrico, né? Então eu não vou levar o paciente com esses adornos, vou retirar antes. Os dreads e as extensões embutidas no cabelo podem ser mantidas. Não, já está errado aqui. Não deve ser mantido nada. Tudo que você possa retirar do paciente é um risco menor para ele de infecção, é um risco de, nesse caso aí, do piercing, de queimadura, tá? Então, isso aqui também está errado. Então, o correto é só 1, quantidade de itens certos é igual a 1. Letra B, então, nosso gabarito. O período pré-operatório imediato existe, né? Relembrando. O pré-operatório imediato e o imediato. O imediato é aquelas 24 horas ali antes do procedimento. É aquele que o paciente é preparado para a cirurgia e é compreendido desde o momento em que o paciente é encaminhado ao centro cirúrgico, já em ambiente hospitalar, e que se encerra no... Então, qual é o momento que se encerra o pré-operatório imediato? Aí ele coloca letra A, indução anestésica. Letra B, término do ato cirúrgico. Término do ato cirúrgico não, né? Já seria transoperatório. Recebimento do paciente para admissão no centro cirúrgico. Isso aqui faz parte do pré-operatório imediato. Tá? Você está recebendo o paciente, ainda estou no pré-operatório imediato. Ele quer o final do pré-operatório, quando termina. Chegada do paciente à sala de recuperação pós-anestésica, isso aqui é depois, já seria o pós-operatório imediato, né? Depois da cirurgia. Momento da alta hospitalar também não, né? Tem umas opções que você vê que é meio absurdo, né? Você já vai retirando antes. Então, esse pré-operatório imediato ele termina na indução anestésica. Tá bom? Próxima questão. Sobre a asepsia cirúrgica ou técnica estéreo, é correto, importante, ele quer o correto, afirmar que. Então, essa asepsia cirúrgica ou técnica estéreo, vai falar sobre ela, né? Previne a contaminação de um determinado local ou objeto. Parece correto. Remoção de toda sujeira. A técnica estéreo não seria para remover sujeira, né? Seria limpeza. Errado. A higiene das mãos, o uso de barreiras, exemplo, avental, e a limpeza ambiental de rotina são exemplos de asepsia. Não. A técnica estéreo em si é o procedimento ali, né? É uma área livre de micro-organismos e preparada para receber itens esterilizados. Não seria uma área, né? A técnica em si. Está incompleto. Envolve o processo de eliminação de quase todos os micro-organismos e objetos inanimados, com exceção de esporos bacterianos. Aqui ele está falando sobre desinfecção. Nesse caso aqui de alto nível, né? Está errado também. Errado. Então, o correto seria a letra A, né? Previne a contaminação de um determinado local ou objeto. Essa é a intenção aí da técnica estéreo, tá? Então, a letra A é o nosso gabarito certinho. Próxima questão. Esta posição cirúrgica é uma variação do decúbito dorsal utilizada em cirurgias abdominais, importante saber, ginecológica e vasculares.
Sua principal função é possibilitar uma melhor visualização dos órgãos pélvicos durante a abertura ou a cirurgia laparoscópica do abdômen inferior ou na pelve. Ação alternativa que ilustra a posição descrita. Então ele já está falando aqui, já entrega a questão, né? Ele fala que a principal função é possibilitar uma melhor visualização dos órgãos pélvicos, certo? E uma abertura ou a cirurgia laparoscópica do abdômen inferior. Uma posição que se deve ficar para o paciente para facilitar essa visualização é a Trendelenburg, que é essa daqui embaixo, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. O paciente ele fica em posição inclinada, com os pés mais elevados, tá? E aqui fica bem mais fácil, porque até pela gravidade, os órgãos eles vão ser comprimidos por uma área, a parte da cabeça ali, e quando é feita a abertura, fica mais fácil visualizar aquela área, tá? Ele coloca aqui, decúbito ventral, não tem como, vou fazer uma cirurgia abdominal. Decúbito dorsal poderia até ser, né? Você poderia confundir. Paulino também não teria muita noção, e posição litotômica também não. Então, o nosso gabarito seria posição de Trendelenburg, é o nosso gabarito, tá bom? Então é isso, pessoal, mais um bloco de questões para você, centro cirúrgico, uma matéria muito importante aí para a preparação de concurso público. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. A maioria do pessoal que vê, né, que vem aqui no canal e olha a aula, né, assiste a aula, não é inscrito, então, por favor, se inscreva no canal, divulgue, coloque aí se você tem alguma dúvida sobre a área de enfermagem em si, vamos crescer junto. E é isso. Bons estudos e até a próxima.